Meu nome é Ruth Santana, tá? Eu sou assessora da terapeuta Isis Gouveia e a gente faz um trabalho, eu sou social media dela também, a gente faz um trabalho aí junto, eu faço a divulgação e ela vai se apresentar agora para vocês. Boa noite. Então, meu nome é Isis Gouveia e eu sou terapeuta. E aí eu tenho uma pergunta surpresa aqui para Ruth Santana. Porque a ideia aqui é nós falarmos de terapia, de métodos terapêuticos, de melhoria de vida e esclarecermos dúvidas, compartilharmos ideias também. E, sobretudo, sendo divertido para todo mundo, sendo descontraído. A informação ela pode ser leve e pode, inclusive, ser prática na vida cotidiana, né? E aí, enquanto a Ruth falava sobre os objetivos da página, porque quem criou a página foi ela, não eu fiquei pensando aqui o que fez você criar a página falando de terapia. Conta um pouco aí pro pessoal. O que me motivou a criar a página falando de terapia foi que quando eu conheci a Isis, eu conheci ela através do processo terapêutico e a terapia mudou minha vida, modificou minhas emoções, a minha reação diante da vida. E realmente assim, eu já gostava do assunto de psicologia, já gostava assim, já apreciava, já tinha feito alguns acompanhamentos com psicólogos, sabe? Já tive algumas aí superações na vida em momentos que foram desafiadores. Então eu sempre me interessei pelo assunto de desenvolvimento pessoal, de transformação. E a terapia com a Isis foi um divisor de águas na minha vida, né? Através de um processo de mentoria. E aí eu realmente assim, foi uma coisa que eu falei, gente, mais pessoas precisam ter acesso a isso, sabe? Porque eu acho que nada é mais significativo na nossa vida quando a gente vive essa transformação, sabe? E eu passei por isso, assim, eu tive um momento muito desafiador na minha vida, no início da pandemia, eu tava com muitos problemas na vida pessoal e na vida no trabalho, tá? Então eu cheguei a um ponto que realmente ficou difícil. Eu logo no início da pandemia, eu perdi 2 amigos muito próximos, assim. Na época eu não tinha como emocionalmente lidar com aquilo sozinha, eu não estava dando conta. Foi um desespero muito grande, eu estava longe da minha família. E assim, eu fiquei com muito medo de ser contaminada e isso me deixou num pânico muito grande. Um pânico que começou a ficar difícil o relacionamento comigo mesma, assim, um relacionamento interno. Não era só a dificuldade de sair de casa, de trabalhar, o medo de se contaminar, a tristeza do luto, porque quem já passou por isso sabe do que eu tô falando, né? E aí foram um acúmulo de coisas que realmente foram bem desafiadoras, assim. E eu cheguei num momento bem crítico, que eu, assim, precisei de um acolhimento nesse sentido. Precisei de uma luz no fim do túnel, porque estava complicado, né, pra mim. E aí, tendo essa oportunidade, eu falei, gente, se transformou a minha vida, sabe? Se ressignificou a minha vida, mais pessoas precisam ter acesso a isso, sabe? Conhecerem melhor como que é um processo terapêutico, todas as informações que eu acho que podem acrescentar, que podem chegar até alguém e realmente alcançar as pessoas no momento que elas precisam, porque tem quem já passou por esses desafios, assim, eu digo, a gente sabe que desafios tem na vida. Só que tem alguns momentos que eu acho que a gente é desafiado de uma forma maior. Eu acho que eu não sei quanto a vocês, assim, mas eu passei por esse momento na vida, de chegar num período que eu não estava dando conta sozinha. Comigo mesmo não ia, sabe, não estava vendo saída, não... E isso afetou tudo, assim, afetou minha saúde. Afetou o quê? Meu sono, sabe? As minhas reações na vida, eu tava uma pessoa... Eu exercia um trabalho, as pessoas que me conhecem têm uma proximidade maior. Eu exercia um trabalho de fiscal de prevenção de perdas, então é um trabalho onde a cobrança é muito grande, sabe? Onde você tem que lidar com pessoas e você tem que cobrar as pessoas, é um trabalho de fiscalização. E imagina eu com o emocional abalado, quando eu tinha que executar um trabalho de falar com alguém, você imagina como eu falava com as pessoas, né?
Eu não conseguia ter aquele carinho, sabe? Ter aquela atenção devida, ter aquela assertividade. Hoje eu sei que é a assertividade que eu precisava ter naquele momento. Eu não conseguia. Como eu estava muito mal e estava tudo muito descontrolado em mim, eu passava isso para outra pessoa. Quando eu ia falar, ou eu falava, não conseguia resolver e não resolvia o problema, ou então eu falava de uma forma muito agressiva. E aquilo, assim, a gente sabe que a agressividade ela não soluciona, né? Ainda mais em certas situações que a gente precisa ter assertividade, ter equilíbrio, e foi isso. E por isso que eu tive a ideia de criar essa página para divulgarmos o trabalho também, mas para estarmos compartilhando e partilhando com as pessoas, trocando ideia, né? Às vezes se a pessoa tiver alguma dúvida, Vamos aproveitar e vamos pedir para quem está aí compartilhar a live, porque a gente está começando esse trabalho. Quando a Ruth criou a página, ela me convidou, falou, vamos fazer juntos. Ela já estava postando, né, algumas já estava ideias. fazendo parte da mídia social, né? Sua. Isso, porque eu também tenho uma página no Instagram. E aí ela já estava comandando aí as postagens e começou a postar na página falando de terapia, né? E aí a gente começou esse movimento para estar aqui compartilhando, conversando. Mas é importante que essa conversa não seja só nossa, né? Inclusive porque muitas pessoas querem ter acesso ao processo terapêutico, ao processo de mentoria, na área das emoções, como é esse processo que eu faço, mas muitas pessoas precisam, na verdade, só que muitos não sabem sobre o que é, assim, não tem ideia de que podem mudar alguma coisa nas suas vidas. E aí ficam, às vezes, numa tristeza, numa mágoa, numa dificuldade de ultrapassar os limites, de superar desnecessariamente. Podendo... Isis, foi bom você tocar nesse assunto, porque eu vou fazer uma pergunta aqui que eu tenho certeza, eu já tive essa dúvida muito, e eu tenho certeza também que as pessoas que podem entrar depois, posteriormente, que a live vai ficar no canal, elas podem ter essa mesma dúvida, sabe? O que é a terapia? O processo terapêutico, ele é um processo que vai do estado atual até uma melhoria, sempre. Ele sempre começa com o estado da pessoa, que seja de dor ou de desejo de crescimento, e vai conduzir a pessoa até uma melhoria, ou de um alinhamento energético, como é o caso dos cristais, né? Ou de determinados pontos no corpo, como é a reflexologia podal, que também é uma terapia. Então, o método terapêutico é qualquer método que leve a pessoa a uma melhoria no estado psíquico-emocional. Psíquico, na verdade, né? Porque é da mente e das emoções. Então, qualquer um desses processos que seja com folhas, com banhos, que seja o que for, vai ter essa questão aí da melhoria do ser. Então, é terapêutico também. Então, existem vários tipos de terapia, isso? Vários, muitos, inúmeros, muitos tipos de terapia. E todas são efetivas de alguma forma, equilibram coisas diferentes, né? Compreendi. E qual o tipo de terapia que você atua, que você aplica no caso? Eu fiz várias formações na área do desenvolvimento pessoal, entre elas hipnose, coach, PNL, análise comportamental, tem outras lá. E assim, uma das últimas que eu fiz foram as barras de Axis, que é uma terapia de alinhamento energético, que foi o que a Ruth encontrou quando ela foi procurar, né, com esta dificuldade que ela estava no momento do começo da pandemia, essa dificuldade emocional. Ela chegou até a minha sala de atendimento na época e foi recebida, né, para fazer as barras de Axis, e teve um resultado incrível com 2 sessões.
A partir daí, ela já não pôde mais voltar, a pandemia se intensificou. Eu também não continuei com a sala porque já não podia mais ter atendimentos pessoais, presenciais. E aí, um tempo depois, ela iniciou um processo de mentoria comigo. Então, essas formações, né, esses conhecimentos na área do desenvolvimento pessoal, unidas, né, e utilizadas como ferramentas diversas, né, como se eu tivesse um cinto de ferramentas e o meu cinto tivesse muitas ferramentas. Então, a partir disso, a gente tendo, por exemplo, uma chave de fenda e um martelo. O que a gente vai usar para pregar um prego? Não vai usar a chave de fenda, né? Porque a gente já tem o martelo. Mas se a gente não tivesse o martelo, era capaz de a gente bater com a chave de fenda mesmo. Então, a diferença desse processo terapêutico que eu realizo são as inúmeras ferramentas que eu utilizo para que ele aconteça, né? E eu nem falo sobre ferramentas, na verdade, assim, é algo que eu sei como utilizar e aonde utilizar para ter resultados. E a partir desses empregos aí de ferramentas, empregamos as ferramentas no lugar certo e a pessoa tem um resultado tanto de autoconhecimento e autorresoluções, quanto de resoluções externas, solucionamentos, realinhamento energético, enfim, uma série de benefícios que fazem com que a vida fique mais fácil. A Ruth, por exemplo, quando ela me procurou, ela estava com uma mancha branca aqui no rosto e não sabia bem o que era, e logo depois isso sanou, né? Saiu sozinha. Ela se lembrou até um tempo depois, quando a gente se reencontrou. Às vezes tem coisas que aparecem no nosso físico que a gente nem percebe, né? Dependendo do estado emocional que a gente está, a gente só vai identificar depois mesmo. E às vezes a coisa até se soluciona e nem é tão perceptível assim. E é isso, a gente vai sempre estar aqui trocando ideia com vocês, esclarecendo dúvidas. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem deixar mensagem pra gente, pode deixar nos comentários, né, Isis? Assim que possível, assim, a gente vai dar uma atenção, sabe, para responder o mais rápido possível, mais breve possível, dentro, lógico, das possibilidades, porque a gente tem bastante projetos e tem bastante coisa. Isis tem os trabalhos dela de mentoria, isso demanda bastante tempo. Eu tenho o meu trabalho também de divulgação e outras coisas no projeto. E às vezes, assim, por mais que a gente queira responder o mais breve possível, às vezes não é tão possível, né? Demora mais um pouco, mas a gente sempre responde, né? E é isso. O que mais você quer falar pro pessoal? Então, deixar um abraço para todo mundo, dizer que a conversa pode ser repleta de ideias solucionadoras para isso, né? E para que isso aconteça, é importante que muitas pessoas participem, porque a gente sabe que o momento não é fácil para as pessoas, é um momento desafiador, cheio de tristezas e dúvidas e medos, angústias, ansiedades. O Brasil já é o primeiro lugar na questão da ansiedade aí, então prova de que tinha, né, a possibilidade de muitas pessoas estarem aqui nessa conversa e levarem consigo resultados, ideias, mudanças que sejam realmente significativas, que façam realmente efeito na vida prática. E sempre acrescenta, né? Os assuntos abordados serão sempre assim, as sugestões, né? A gente tem outros canais e a gente tem outras páginas também que a gente cuida, outros canais, né? Na mídia social, e acaba chegando perguntas, e as que forem mais frequentes, que a gente vê que tem uma maior necessidade, a gente vai procurar ao máximo estar abordando esses assuntos, porque às vezes o esclarecimento para uma situação específica é o esclarecimento para outra. A gente sabe que cada situação é individual, né, específica, mas tem coisas que são semelhantes, e a Isis, sempre que puder, e o pessoal aí, né, pedir, a gente vai estar passando algumas coisas, algumas dinâmicas legais com vocês. Tem uns negocinhos da ansiedade que você estava falando para compartilhar com o pessoal. Caixinha da ansiedade, verdade. Que é bem legal, sabe? Tem respiração também, né? Tem muitas dicas boas, muitas coisas legais, assim, pra gente compartilhar, né? E eu acho que a gente atravessa um momento desafiador
desafiador porque é diferente de tudo que, pelo menos, eu já vivi na idade que eu tenho. É muito diferente, assim, no sentido de restrição, da gente estar mais em casa, sabe? Mais recluso, não poder sair tanto como saía antes. Então eu acho que nesse momento as emoções ficam mais afloradas, a gente pode. Também é uma oportunidade para a gente dar uma atenção melhor para o nosso emocional, né? A gente tem a oportunidade de identificar coisas que na correria do dia a dia, né? Isso às vezes passa um pouco assim despercebido. As emoções ficam mais afloradas, foi interessante que eu fiquei aqui pensando, né? Porque emoções afloradas não são ruins, depende de qual, né? Se essa emoção aflorada for alegria, por exemplo, se ela for paz, é ótimo ter aflorado. A questão é que entra num desequilíbrio, né? E assim, né? Eu falo, às vezes quando a gente tá muito na correria, pode ser que a gente não tenha percebido alguma coisa, sabe? E quando a gente tem esse tempo mais recluso, né? A gente pode estar aí identificando coisas, dando uma atenção maior, porque na correria do dia a dia a gente acaba se distraindo bastante, né? Porque são muitas coisas para resolver e também às vezes são algumas coisas que a gente pega como válvula de escape que fala, né? Por exemplo, às vezes você tá até tá no caminho de identificar alguma coisa que você precisa resolver, mas aí você tem uma oportunidade de dar uma saída, dar uma viajada, ir para um shopping, sabe? Ir pro boteco. Isso aí possibilita essa distração. Que agora nesse momento um pouco mais recluso, não, você tem que ficar um pouco mais quietinho, então acaba dando uma atenção melhor. E é isso, gente, a gente vai estar aqui com vocês, sabe? Falando de terapia. Falando de terapia. Sempre o assunto será esse aqui na página, né? Tem terapia musical, terapia... como eu disse, eu não sei, a Isis que pode explicar melhor, tem técnicas de respiração, danças, cores, filmes, né? Filmes para indicar, tem bastante coisas legais assim, sabe? A gente fala bastante também de uma coisa que todo mundo gosta, signos. Tem a astrologia. Signos também são muito terapêuticos, gente. A gente tem que começar, eu me lembrei disso agora por acaso, mas a gente tem que começar a falar um pouco mais dos signos terapeuticamente, porque é possível se compreender a partir do signo. Algumas pessoas têm um sério preconceito porque acham que isso é uma coisa mística, enfim, né, alguma coisa aí cabalística, alguma coisa assim, mas na verdade é a influência dos planetas sobre a Terra. Então é científico, inclusive. Assim como a lua influencia as marés, né? E é bem interessante, né? A gente observar algumas reações nossas, como isso tem a ver. Com essa influência magnética desses planetas e dessas forças que atuam sobre aquilo que te constituiu, né, na tua data de nascimento e foi aí marcante para você. Mas não é determinante, assim, é relevante, mas não determina ninguém o signo. Só que para não ser determinado pelo signo, por exemplo, para uma pessoa de virgem não ficar pirada com a organização, ela precisa entender que esta mania dela, esta maneira, né, mania às vezes, mas esta maneira dela conduzir a vida organizadamente e chegando a alguns extremos de perfeccionismos e coisas assim, quando ela entende que isso tem a ver com o signo dela, ela tem a oportunidade de dizer: ei, peraí, essa força, ela tá demais em mim, eu vou moderar aqui, eu vou... Saúde. Eu vou dar um tempo aqui nessa força e vou colocar um pouquinho de atenção nisso, vou relaxar um pouco aqui nesse ponto. Porque senão a pessoa vai lá pro extremo de certas necessidades de se colocar a partir dessa força, sem saber que está sendo guiada. E é isso, gente. Vamos aproveitar, né, que a gente tem a Isis Gouveia aqui, essa terapeuta aqui, né, a nossa, assim, dando essa atenção para nossa página pra gente. Então vamos fazer perguntas, né? Vamos aproveitar esse momento, que nem sempre a gente tem essa oportunidade. A Isis já atua aí
quase 9 anos aí no ramo de terapêutico, né? Então, assim, é uma profissional que tem uma experiência, já tem até alguns depoimentos de algumas pessoas aí na página que já fizeram o processo terapêutico com na ela. verdade tem bastante depoimento, né? Assim, só que eu comecei a ter depoimentos desde o ano passado só. Porque antes eu não pegava depoimentos de ninguém, assim. Mas já tem, já tem aí na Falando de Terapia, já tem alguns depoimentos aí de pessoas que já fizeram o processo terapêutico com ela. E é isso, né, gente? A gente aproveitar esse momento, o momento que a gente tem, as oportunidades, para a gente poder esclarecer nossas dúvidas. E é isso, melhorar tudo que a gente puder fazer para melhorar, para ter mais esclarecimento, maior entendimento. E maior equilíbrio emocional. Que né? é importante, né, gente? É realmente o objetivo, porque quando a gente não tem a condição de equilibrar as emoções, a gente não vai ter condições de pensar, de desenvolver a sabedoria. Porque pensar não significa aprender conteúdos. É aqui que convida? Não sei. Agora não. Pensar não tem a ver com aprender conteúdos. É isso que as pessoas confundem, né? E uma coisa também que eu acho bem importante, assim, né, Isis, é aquilo também, né? O nosso equilíbrio emocional, ele é importante porque isso impacta a nossa vida, né? Diretamente, nossa vida, como eu estava falando aqui com vocês no início, a nossa vida familiar, nossa vida profissional, até mesmo, às vezes, uma reação que a gente tem no trânsito, uma pessoa que você passa, que você esbarra, que você vai ter um contato, a forma que aquela pessoa vai reagir está diretamente ligada com as emoções dela. Eu era a nervosinha do trânsito. Aí, tá vendo? E quantas pessoas não passam, né? E uma pessoa com uma emoção equilibrada, ela tem condições, né, Isis, de respirar, E até ajudar energeticamente as outras pessoas, né? Porque numa situação qualquer ela mantém a calma a ponto de influenciar calmamente a outra pessoa. E eu e a Isis, a gente até tem um vídeo numa mídia social nossa que a gente relata uma experiência que a gente teve com uma pessoa que a gente passou assim na rua e a pessoa estava muito mal-humorada, assim. A pessoa já lançou um olhar tão agressivo, sabe? Num contato que assim a gente não ouviu a voz da pessoa, a gente simplesmente viu a pessoa passar e olhou a expressão. E você imagina, nesse contato breve, essa pessoa já conseguiu trazer tanto peso. Imagina como é que essa pessoa não deve caminhar na vida, né? Pra estar assim na rua. E compartilhando esse peso com as pessoas que estão frágeis, né? Porque a gente estava ali, a gente se atentou à situação e ok, assim, pra gente não foi pesado em nada. Mas se a pessoa tiver numa fragilidade, ela lança aquele feitiço, aí vai ser ruim, né? E é ruim na vida, né? Com a família, com os filhos, enfim, com todas as relações, né? Todos que estão perto, os amigos, como eu falei, as pessoas que você compartilha o seu trabalho, porque nós, seres, somos relacionamentos, né? Verdade. E aí fica o reflexo de tudo isso. Então é muito importante. E convidei outras pessoas. Grande beijo. Forte abraço a todos aí, uma excelente noite.